Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 27. Mas antes quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem dado um joinha para nós, você que tem dado aí, feito comentário, você que se inscreveu no canal, muito nos ajuda. Não é à toa que eu digo, corra linda do Senhor. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Lá em Mateus 24, versículo de número 27, está assim escrito para nós. É um capítulo profético, né? Jesus aqui fala sobre os sinais da destruição de Jerusalém. Ele estava proferindo isso no ano 33 e meio, e no ano 70 foi destruído Jerusalém. Inclusive o templo, né? Que os discípulos saíram do templo e ficaram pasmados, né, de boca aberta, mostrando para o Senhor: olha que coisa linda esse templo. E o Senhor diz: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E ele vai discorrer aqui muitos assuntos. Eu quero ler o versículo 27, porque encerra uma parte desses assuntos, né? Que ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá? Então Jesus está profeticamente dizendo aqui, já mostrando que ele um dia voltará, depois dele passar pelo que ele já tinha predito, que era pela morte e a ressurreição, né? A morte por crucificação e a ressurreição. Ele dá um discurso aqui falando sobre, quando ele diz: vede tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Versículo 2, ele continua falando sobre os discípulos. Eles chegaram dizendo, né: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Então ele começa a discorrer algumas situações aqui. Ele diz que primeiro, né, muitos aparecerão dizendo: eu sou o Cristo, não dei crédito. Se disser que ele está lá no deserto, não vai. Se falar que ele está em determinado lugar, não acrediteis, né? Porque se levantará ainda nação contra nação, reino contra reino. Isso aconteceu. Já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Ele vai dizendo um monte de situações aqui, mas essas coisas são o princípio das dores, quando ocorreu. Então muitos vão se escandalizar, trair uns aos outros, né? Odiar. Esse é o termômetro. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, né? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Quer dizer, muitos dizendo que é o Messias, que é o Cristo, e enganando os outros. Muitos falsos profetas também ensinando, falando que conhecem a verdade, que são enviados de Deus, e assim vai. Mas o que nos chama a atenção, versículo 12, que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é verdade, a iniquidade aumentou. O que é iniquidade? O iníquo, ele é pior do que o pecador. O pecador é aquela pessoa que peca, mas se arrepende, né? E fica triste porque pecou, se esforça para não pecar, mas acaba pecando. Todos nós somos pecadores. Mas o iníquo não. Ele é diferente no termo de que ele não se arrepende. Ele cada vez mais vai se aprofundando no pecado, na iniquidade, e acha que o pecado é normal e defende o pecado, né?
como defende. A mulher é dona do seu corpo, quer dizer, ela pode matar um feto, uma criança, né? Cada um faz da sua vida o que quiser, quer dizer, pode se drogar e viver igual estão vivendo na Cracolândia, terrível. Drogas colocam a pessoa como zumbi. E a pessoa já não tem mais força, nem consciência para raciocinar. E se for ajudar, ainda arruma problema, porque, né, muitos se levantam contra, dizendo que a pessoa tem liberdade disso. Tem liberdade para umas coisas, para outras não tem. Você já não tem liberdade de falar o que quer, né? A fazer críticas, dependendo de quem for, a quem você criticar, você está, né, se complicando, você vai se complicar, vai vendo aí, né? Quer dizer, valores invertidos, totalmente inversos, tá? Isso aí. E a Bíblia diz isso, o próprio Cristo disse isso: no final dos tempos tereis o certo por errado, o errado por certo. E ele continua dizendo aqui, muitos falsos profetas, muitos, né? E ele vai proferindo no versículo 15: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas, as que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Quer dizer, aqui uma profecia que pode cumprir duplamente. Em Jerusalém, a perseguição foi implacável, né? Já tinham matado até uma porca, sacrificado no altar de Deus, do templo, né? Então, aqui o abominável também, na época que fez isso, foi Antíoco II, né, que fez terrivelmente, né? Homem encarnado pelo diabo mesmo para fazer um troço desse. E aqui também houve fuga na época, na destruição de Jerusalém. Inclusive a culpa era colocada em judeus. Roma foi incendiada por ordem de Nero, né? E a culpa ainda foi jogada sobre judeus, né, que lá habitavam. Foi terrível. O próprio Jesus proferiu e destruíram a cidade toda, inclusive derrubaram as pedras todas, como foi predito pelo Senhor Jesus, né? O templo foi derrubado e até hoje está derrubado. Só tem o muro da lamentação lá, que de um lado os palestinos, né, fazem a sua reza e do outro os judeus oram, fazendo as suas orações, suas preces. E assim vai. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quer dizer, aqui está falando que o anticristo terá sinais e prodígios, que muitos já vieram aí, igual o INE, fala que é Cristo, que são as aberrações, né? As coisas que sem cabimento. Você vê que a pessoa não está normal na sua sanidade mental, né? Então, aqui ele está dizendo que o Cristo, muitos dirão que é o Cristo, e fazendo sinais, maravilhas, tá? Para enganar até, se possível, os escolhidos de Deus. Então, ele está advertindo aqui, fica atento com isso. Porque ninguém veio, né, antes de Cristo. Muitos falaram que era o Cristo, mas não era. Mas com sinais e prodígios, não. Só Jesus que veio com sinais e prodígios. Mas aqui, Jesus está proferindo daquilo que Daniel diz, da abominação, do abominável, né? Está falando do anticristo aqui, do período da grande tribulação, que o anticristo vai reinar sobre a terra, né? E com sinais e prodígios até para enganar. E muitos judeus até acreditarão nele. E as pessoas do mundo, né? Oh, glória a Deus! Aleluia! E aí encerra o capítulo dizendo aqui, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Então,
Fique atento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, haverá a volta de Jesus. Essa é a maior mensagem do século, tá? Dessa geração. Jesus voltará. Assim como ele prometeu que vinha e muitos já não acreditavam e ele veio, assim pode ter certeza que Jesus voltará também. Tá? Mas quando ele voltar, ele vai voltar como um relâmpago que vem do Oriente, se mostra no Ocidente, né? Será repentina a volta do Senhor para aqueles que esperam no Senhor, serão arrebatados, estarão com o Senhor para sempre. Mas ai da terra e daqueles que aqui ficarem, porque diz a Bíblia que a ira de Deus, só lê Apocalipse, você vai ver, a ira de Deus há de se manifestar. Primeiro são 7 selos abertos, depois são 7 trombetas tocadas, depois os 7 cálices da ira de Deus, que será terrível sobre a terra. Tá? Apocalipse até o capítulo 4 já se cumpriu, mas do 4 em diante ainda não. Tá? Só para você ter entendimento, tem muita coisa a se cumprir, porque é uma palavra profética para o futuro. E Jesus aqui faz um sermão também, aqui, um ensino profético. Ele está falando sobre o futuro que havia de vir, tanto para eles de alguns anos à frente, como aconteceu, né, com Jerusalém e com o templo, quanto também pelo espaço que haveria e voltaria a ser contado novamente. Eu creio que é quando Israel foi repatriado, há 76 anos atrás, né? E a Bíblia diz, quando vedes que a figueira floresceu, sabei que está próximo o verão. Jesus está comentando aqui numa parábola, dizendo, quando você vê que Israel, que é o símbolo da figueira, né, floresceu, quer dizer, repatriou, sabei que está próximo ao arrebatamento. Então eu creio que nossa geração pode passar pelo arrebatamento, sim. Né? Tudo indica isso, porque a palavra mostra para isso. Por aumentar a iniquidade. O mundo aumentou a iniquidade de tal maneira, as pessoas não têm mais temor a Deus, não há mais respeito, as pessoas estão fazendo arrastão em todo lugar, a corrupção, né, parece que criou uma proporção tão grande, parece que para muitos compensa, porque a impunidade, né, se tornou certa diante dos homens, né? Então aquele que trapaceia, surrupia e leva vantagem com isso, infelizmente, né, a justiça que esperávamos dos homens não temos visto. Então só a justiça de Deus poderá agir, mas ela não tarda, ela chega na hora certa, você pode ter certeza disso. Eu quero orar por você, no nome santo do Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor Jesus veio, prometeu, tua palavra prometia dele vir, ele veio para ser o cordeiro mudo levado ao matadouro, para passar por tortura, Deus amado, traição, Deus, ingratidão, porque tantos milagres ele fez, tantas maravilhas, e ingratidão o povo gritou, crucificam. Claro que induzidos, levados, né, pelo sacerdote da época, e o sumo sacerdote, pelo sumo sacerdote, né, que atuava, e o outro ex, um sogro do outro, e levou o povo a isso. Mas o povo tem livre-arbítrio, poderia não ter escolhido esse caminho, escolheu o caminho da condenação ao Filho de Deus. Mas ele foi crucificado, depois de apanhar muito, debaixo de chicotadas, de açoites com verdugos, torturadores, um de um lado, outro do outro, espancando o nosso Senhor. Ele suportou tudo e foi morto, ou seja, morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por nós, ressuscitou o terceiro dia. E assim como ele disse que aconteceria isso, aconteceu assim também. Ele já proferiu, já disse, já profetizou que ele voltará repentinamente, como um relâmpago. Se ela não abrir e piscar de olhos, ele mesmo advertiu, será como nos dias de Noé, casava, dava em casamento, ninguém percebeu que uma arca estava sendo construída e que a chuva viria e pegou a todos de surpresa. Ó Deus amado,
E o sinal que o Senhor deixou é como Jonas no ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites. Depois, com um milagre, o Senhor fez aquele peixe lançá-lo fora. Assim a terra também pôs para fora, ou seja, o sepulcro pôs para fora teu filho, porque ele ressuscitou no 3º dia. Obrigado, Pai, abençoa nosso pastor Plínio de Paula. Hoje, ontem à tarde, melhor, nós estivemos com ele juntos, conversando, oramos juntos. Abençoa teu servo, dando força a ele cada vez mais, renovando a sua, ó Deus, as suas estruturas no poder do nome de Jesus. Toma também a Nelma Kumaru de Pernambuco, sua família, seus filhos e netos. A Yolanda Pinho também, toma a causa da tua filha, dá força a ela, Senhor. Restaura, sou aquele que restaura, dá força ao cansado, em nome de Jesus. Também a Rosângela Alves, Deus amado, sua causa, seu filho também, José Gabriel Alves Tinoco, lá em Goiás. Alcina Lúcia, minha prima também, abençoa ela, toma sua causa nas tuas mãos, sua família. Camila Vilela, Reinaldo Martins, em especial pela sua filha Júlia Vilela, em nome de Jesus. Jorge Luiz Rodrigues também, família, em nome de Jesus. A Maria Helena de Souza Ferreira, ó Deus amado, e a sua família. Também eu oro pela Eliana Guerra e família. Também, Pai amado, pelo Marcos Paulo Soares, lá em São Domingo, nosso pastor e família. Também, ó Deus, Beto Pacheco, Nova Friburgo, família. Também a Maria Aparecida Miguel Figueira e família. Também pelo seu genro Adriano, pastora Rosaura Marques, também família, sua causa. Deus, nós oramos também pela Adelaide Melo Nogueira e família, em nome de Jesus. E também pela Luane, meu Pai, que está recuperando de um acidente que ela sofreu, meu Pai, de moto. Abençoa tua filha, restaurando, dando saúde. Também o Júlio, ó Deus amado, Esquitino, lá do Espírito Santo, abençoa teu filho, abrindo porta para ele, no poder do nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, vamos compartilhar. Aleluia.